Eu passei o ano passado inteiro dizendo que eu queria muito ir pro Rio de Janeiro para visitar as minhas avós, que eu tava com saudades delas. Mas, as crianças pequenas, a gente sempre encontra desafios, dificuldades, e a gente sempre se arrasta no dia a dia e às vezes acaba deixando de fazer coisas que são tão importantes, né, pra gente. E eu lembro que teve um dia que eu até briguei com o Thiago, assim, a gente tava tendo uma discussão e eu tava chorando e eu falei, eu não vou mais esperar você, eu vou pro Rio ver minha avó. Se você não quiser vir, você fica aqui com as crianças, mas eu vou. E foi muito curioso porque 2 dias depois desse dia, que eu decidi olhar tudo, eu falei, em janeiro eu vou. Isso era tipo quase Natal. O meu tio me mandou uma mensagem falando que a minha avó estava na UTI. E isso era 23 de dezembro e eu falei, eu vou pegar um ônibus e vou pro Rio ver a minha avó, porque eu tô sentindo o ano inteiro de visitá-la e não fui, mas agora eu vou. Então no dia 25 de dezembro, Natal, eu deixei as crianças aqui, peguei um ônibus e fui sozinha visitar a minha avó. Eu já tive algumas perdas bem importantes e significativas na minha vida. Mas foi a primeira vez, assim, é a primeira vez que eu tô me vendo perder uma pessoa que eu vivi tanta vida junto. Eu tenho 38 anos. Então eu tenho 38 anos de convivência com a minha avó. E é a primeira vez que eu tô perdendo uma pessoa que eu convivi tanto. Ela tá aqui com a gente, mas ela vai fazer 94 anos agora e ela tá indo. A gente sabe disso. E o que mais foi curioso, o que mais foi forte pra mim, foi olhar pra ela e lembrar de tantos momentos. É isso, é a primeira vez que isso acontece, assim. Eu tenho muitos momentos pra lembrar. E não são momentos vagos, não, são momentos de agora, do ano passado, do ano retrasado, da minha juventude, de 10 anos atrás. E eu lembro de cada segundo, eu lembro de cada comida, eu lembro de tudo que a gente viveu e como a gente viveu juntas, sabe? E foi a primeira vez que eu constatei uma coisa muito louca, que a minha avó estava lá, deitada naquela cama de hospital, com um corpo muito debilitado, um físico muito debilitado, muito mesmo, tipo o corpo morrendo, mas um olho muito vivo. Ela com 94 anos, assim, totalmente lúcida, falando essas coisas pra mim. Ela olhou o Antônio e falou, nossa, como ele é parecido com seu pai. Não falou assim, né? Falou com muita dificuldade de falar, mas falou. E a minha vontade era, mesmo com toda a sensibilidade espiritual e tudo que eu tenho, a minha vontade era falar, viu, quem que é o dono aqui da vida? Dá outro corpo, porque ela tá ótima, assim, é o corpo que não tá funcionando. A sensação de uma mulher viva, inteira, e que se a gente desse outro corpo pra ela, ela ia viver mais 80 anos, sabe? Nossa, foi muito forte isso pra mim, ver a degradação do nosso corpo com o tempo e o que a gente carrega de vida tão forte, sabe? E foi a primeira vez, eu precisei desse momento com a minha avó pra reconhecer algo nela, assim, nessa ancestralidade, algo como que honrar essa mulher. Perceber que se não fosse ela, são coisas que a gente sabe na nossa cabeça, mas só com essa cena eu me dei conta disso na prática. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Se não fosse ela, os meus filhos não estariam aqui. Então essa honra mesmo aos nossos ancestrais, sabe? E foi a primeira vez que eu olhei para minha avó de igual para igual, no sentido de que ela é a única pessoa, assim, da minha família aqui pertinho, dos meus ancestrais pertinhos, que teve 3 filhos também. Então eu olhei para aquela mulher ali, sabe? E pensei em toda a luta dela para criar esses 3 filhos. O meu pai e os meus tios têm idade super próxima.
E 3 meninos, sabe? Com o meu avô trabalhando pra caramba e ela, enfim. E eu fiquei imaginando como deve ter sido essa vida dela, de criar 3 meninos sozinha. E me senti muito conectada nesse lugar, sabe? De tipo, puta avó, hoje em dia eu entendo todos os perrengues que você passou, sabe? E eu nem imagino alguns outros tantos que você deva ter passado para cuidar do meu pai, que me deu a vida posteriormente, né? E dos meus tios. Então, se eu tô aqui hoje sendo mãe de 3 filhos, é muito, com certeza, por tudo que eu observei e que eu reconheci ao longo da minha vida, mesmo com a convivência com a minha avó, mesmo sem saber que era isso que eu estava fazendo. Então eu me percebi conectada com uma força mesmo muito grande, assim, de mulher para mulher, assim. É isso, a vida passa. A vida aqui acaba e não dá pra gente ficar criando empecilhos no dia a dia pra fazer o que o nosso coração manda.